Salve, salve galerinha do nono ano, beleza? Aqui quem está falando é o professor Luiz Carlos e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre filosofia e ciência dentro, obviamente, da disciplina de filosofia. Existe um debate histórico acerca da diferença ou não diferença da filosofia com a ciência. Alguns dizem que, obviamente, existe uma diferença do ponto de vista do pensamento, dos métodos, enfim. E outros dizem que as similaridades elas são tão grandes que, por isso, a diferença é quase inexpressiva. Hoje, então, a gente vai chegar a uma conclusão se de fato existe diferença entre filosofia e ciência ou não. A filosofia, necessariamente nesse primeiro momento, ela vai surgir no mundo ocidental a partir dos filósofos gregos. Você já deve ter ouvido falar com certeza, porque eu já trabalhei isso em sala de aula, sobre Sócrates, sobre Platão, sobre Aristóteles. A gente também estudou e viu que a filosofia no seu início tratava sobre aspectos cosmológicos, metafísicos e depois mais antropológicos, como a ética e como a moral. O meu assunto nesse vídeo não é necessariamente sobre isso, mas é importante dizer que a filosofia ela é fruto, o pensamento filosófico só existe por causa da dúvida. E a dúvida ela é uma crítica por si só. A dúvida é o porquê. Logo, então, a filosofia ela tem a essência, a curiosidade, a admiração, o questionamento. A filosofia, ela por si só, ela então é perigosa e subversiva, porque quando eu questiono e quando eu começo a perguntar, eu posso então fazer com que instituições de poderes, tradições e uma série de outros fatores possam ser colocados em xeque. Então, o pensamento filosófico, ele surge a partir da dúvida, que é fruto da admiração, da curiosidade, vai depender da sua linha filosófica, se é platônica, se é aristotélica. Enfim, e qual é o objetivo da filosofia? O objetivo da filosofia é a verdade, é fazer com que a dúvida ela produza questionamentos e esses questionamentos eles cheguem à verdade. Mas lembrando que um aspecto importante da filosofia, e aqui a gente começa já a ver uma certa diferença da filosofia para a ciência, é que as verdades e os aspectos analisados pela filosofia nem sempre são objetivos. As verdades, elas não são verdades absolutas, como muitas das vezes na ciência se é. Mas na filosofia, as verdades e os aspectos até analisados e questionados pela filosofia são aspectos e verdades subjetivas e muitas das vezes abstratas, mas que são colocados como teorias filosóficas, onde se tem, pelo menos, uma noção daquilo que é o correto, o verdadeiro. A ciência, então, também, assim como a filosofia, ela também tem a finalidade de chegar à verdade, de, através dos questionamentos, através da reflexão, através da dúvida, também se chegar à verdade. Mas é aqui que surge o grande diferencial, talvez, que existe entre a ciência e a filosofia. Enquanto a filosofia ela trata mais de aspectos abstratos e subjetivos, e também ela não estabelece verdades conclusivas, mas estabelece também verdades subjetivas na grande maioria das vezes. Por isso que a maior parte dos estudos filosóficos são chamados de teorias filosóficas, e geralmente o filósofo ele se debruça sobre uma teoria e se posiciona acerca dessa teoria. Já na ciência, a ideia não é atingir essa verdade como subjetiva, mas é fazer com que o conhecimento ele se torne uma verdade absoluta. É por isso que existe o método científico, método esse que pode variar de uma forma ou de outra, mas geralmente vem de observação, hipótese, experiência, lei, o testar da hipótese, ou seja, o provar a hipótese de diferentes formas, diferentes vezes, para que então se chegue a uma conclusão
que é uma verdade para a ciência, uma verdade absoluta, ainda que seja uma verdade absoluta durante um certo período de tempo. Então, a gente pode observar que ambas usam a razão, ambas são fruto do questionamento, ambas usam a lógica, ambos surgem da dúvida, ambas vão tentar dar respostas para que o mundo que nos cerca, enfim. Só que enquanto uma tenta ser objetiva e conclusiva, que é o caso da ciência, a outra ela não está exatamente se importando em ser objetiva e conclusiva, mas ambas procuram também estabelecer uma verdade. Mas uma verdade, a filosofia, verdades geralmente mais subjetivas e abstratas, e outra, verdades mais óbvias, mais conclusivas, experimentadas através do método científico, tá bom? Então, por exemplo, se eu for falar sobre ética e moral não tem como a ciência experimentar isso através de um laboratório e não tem como provar ética e moral através do método científico. Mas é óbvio que se eu for falar sobre qual é a reação de um corpo ao colidir com uma parede, é óbvio que também a filosofia, por sua vez, não vai conseguir dar respostas acerca disso. Vai precisar de áreas do conhecimento científico, como a física, como a matemática, como a biologia, para dar essas respostas. Então podemos ver que sim, existem as diferenças, mas existem muito mais similaridades e muito mais igualdades entre filosofia e ciência do que discrepâncias. Esse foi o nosso vídeo. Um abraço, pessoal, e eu aconselho vocês a darem uma olhada lá na nossa plataforma, no Classroom, para que vocês possam então responder às atividades. Um abraço, até a próxima.